Olá, bom dia, discipulado potencial retornando. Agora, ainda dentro da lição 1, que fala sobre certeza da salvação, a gente vai falar um pouco no tópico 2 sobre a condição do homem de pecador, onde a Bíblia diz que todos pecaram, desobedecendo a Deus, né? E diz que Deus nos deu os seus mandamentos para nossa prosperidade e sucesso. Está lá em 1 Reis 2:3, Salmo 1, de 1 a 3. Então, a gente precisa entender que há mandamentos de Deus a serem cumpridos, há princípios, né? O nosso Deus, ele não é um Deus libertino. Ele nos chama em amor, nos acolhe, mas quando a gente chega diante dele para servi-lo, né? Para fazer aliança com ele, ele diz, mas tem algumas regrinhas, existem alguns mandamentos para você que quer realmente professar a fé, seguir. E aí a gente vai decidir se a gente vai obedecer ou não. Porém, se você não obedece, você arca com as circunstâncias de não obedecer os mandamentos. Até porque todo mandamento de Deus é para que nós tenhamos sucesso. É para que nós possamos ter sucesso e prosperidade nas diversas áreas que a gente exerce na nossa vida, né? Em família, na sociedade. E há padrões a seguir. Não existe na terra nenhuma pessoa justa por ter obedecido os mandamentos de Deus, né? Então, por mais justo que a pessoa seja, por mais obediente, né? Por mais cumpridor da palavra, não existe realmente uma pessoa que tenha sido justificada só por obedecer, né? Então, a gente vai ver isso lá em Romanos 3, 10 e 12, né? A gente vai ver isso no livro de Romanos, eu vou estar procurando aqui, você pode procurar aí também, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo, no capítulo 3, na verdade, versículo de 10 a 12. Então, o livro de Romanos, ele vai ficar logo após o livro de Atos, tá? E a gente vai procurar aqui o capítulo 3, e o versículo é de 10 a 12, que diz assim... você vai ver lá que tem, né, uma pequena epígrafe em algumas bíblias que diz assim, todos somos pecadores, a nossa condição, né, de pecadores. E o versículo 10 diz assim, como está escrito, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, aqui a palavra está dizendo que todas as pessoas em algum momento da sua vida, né, foram insensatas, né, fizeram bobagens, fizeram coisas que trouxeram consequências negativas para a sua vida. E é isso que nós chamamos de pecado, né, de pecar, né, de reduzir a nossa potencialidade como pessoa, como filhos de Deus. É quando a gente vem e transgride, né, as leis que iam trazer sucesso para a nossa vida, a gente vai lá e transgride justamente aquilo que iria nos proteger. E aí nós ficamos nessa condição de pecadores, né? E aí a Bíblia diz que nós todos carecemos da glória de Deus, né? Como sempre tem uma pergunta no nosso estudo, são estudos pequenos, né? A pergunta desse tópico que diz que todos pecaram desobedecendo a Deus diz assim: existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus? É para você pensar, né? Pelo estudo você já sabe qual é a resposta, né? Existe alguém que nunca pecou exceto Jesus? É claro que você vai responder que não, porque a Bíblia mesmo já diz, como a gente acabou de ler aqui no livro de Romanos, que todas as pessoas do mundo cometeram pecado, né? E aquelas que ainda vão nascer, já vão nascer nessa condição também. Então, você pode encontrar essa resposta também, fundamentar ela no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, né, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Romanos 3, 23, no mesmo capítulo que você está lendo, você vai lá para o último versículo, você vai lá para o versículo 23, né, que diz assim, o versículo 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, estava lendo aqui na Bíblia que todas as pessoas do mundo já cometeram algum pecado. Então, todas as pessoas, ela querendo ou não, ela precisa da glória de Deus na vida dela. Até mesmo para ela se reconhecer como alguém falho, como alguém que erra, como alguém que não é absoluto na sua bondade, alguém que não é absoluto
né? Alguém que... Porque há pessoas que se acham autossuficientes, né? Que não, eu nunca erro. Eu nunca fiz nada demais, tudo que eu faço é correto. E na verdade isso não existe. Porque a própria palavra de Deus diz que todas as pessoas pecaram e precisam da glória de Deus, né? Isaías 64:6 também.